alguns detalhes que vão exigir de nós máxima atenção para que a gente consiga entender a mensagem. Começando por este aqui. Um aspecto narrativo comum, e aqui nós temos alguns policiais, um aspecto narrativo comum à investigação policial e também comum aos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, é a diversidade de relatos. Diferentes relatos sobre o mesmo fato, que servem juntos para atestar a veracidade daquele fato, desde que esses mesmos relatos, evidentemente, não se contradigam uns aos outros. Isso só prova que o mesmo fato, o mesmo e único fato, chama a atenção de diferentes pessoas de diferentes maneiras. Um exemplo clássico nos evangelhos são as palavras colocadas acima da cabeça de Jesus na cruz. Em cada evangelho, essas palavras aparecem de um jeito. Nós não temos nem 2 dos 4 evangelhos que fazem a citação por igual do texto que está lá sobre Jesus na cruz. Cada um dos 4 cita de um jeito. Em cada evangelho, cada evangelista aparece apresentando a parte que é mais tocante para ele, evangelista. A parte que lhe parece essencial. Vamos citar então Mateus. Mateus, no capítulo 27, verso 37, diz que o texto sobre Jesus, e eu vou pedir que a cada um dos textos vocês repitam comigo. Estamos juntos? Primeiro texto, então, primeiro evangelista, Mateus. Mateus 27 vai dizer que o texto sobre Jesus, posto ali por Pilatos, ou a mando de Pilatos, era, diga comigo, este é Jesus, o Rei dos Judeus. Marcos, por sua vez, no capítulo 15, verso 26, vai dizer que o texto posto sobre a cabeça de Jesus, a mando de Pilatos, era, diga comigo, o Rei dos Judeus. Lucas, por sua vez, não vai dizer nem este é Jesus, nem direto o Rei dos Judeus, mas em Lucas 23, verso 38, o texto colocado sobre a cabeça de Jesus, citado por Lucas, é, diga comigo, este é o Rei dos Judeus. E o quarto evangelista, João, no capítulo 19, verso 19, não vai dizer este é Jesus, não vai direto afirmar o Rei, não vai dizer este é o Rei, mas João 19, verso 19 também, vai afirmar que o texto colocado sobre a cabeça de Jesus, na cruz, a mando de Pilatos, era este aqui. Diga comigo, Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Este é Jesus, o Rei dos Judeus, diz Mateus. O Rei dos Judeus, diz Marcos. Este é o Rei dos Judeus, diz Lucas. E Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus, diz João. Ou seja, nós só vamos ter, de fato, a expressão completa que estava escrita sobre a cruz em 3 idiomas, letras gregas, romanas e hebraicas, diz a Escritura, se nós unirmos as 4 afirmações dos 4 evangelistas. Então a frase, muito provavelmente, que estava sobre Jesus na cruz, a mando de Pilatos, era esta aqui. Diga comigo, este é Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Se nós pensarmos nas 4 diferentes ênfases, eu disse a vocês que cada um dos evangelistas está enfatizando algo que lhe chama propriamente a atenção. Lembrando que cada um dos 4 evangelhos foi destinado a um público determinado. Em Mateus, este é Jesus, o Rei dos Judeus. A ênfase está no nome Jesus. Diga comigo, Jeová é salvação. Então Mateus está dizendo para nós que Jesus, aquele cujo nome hebraico significa Jeová é salvação, este é o Rei dos Judeus. Jeová é eminentemente salvador de seu povo.
Já Marcos dirá para nós, e essa é a ênfase de Marcos, o tempo todo no seu evangelho, sobre a realeza de Jesus. É Jesus como rei. Marcos vai dizer que o texto era o rei dos judeus. Ou seja, Jesus Cristo é rei. Jesus Cristo é rei. É Senhor absoluto, sobre o céu, sobre a terra, sobre o mar, sobre as águas debaixo da terra, não apenas sobre o povo judeu, mas a partir do povo judeu, rei sobre todas as nações da terra. Lucas, o médico Lucas, ele usa uma linguagem bem interessante, ele diz, este é o rei dos judeus, mas o este aqui é o flagelado. É aquele que sofreu a pena de açoites, é aquele que está dilacerado, é aquele que está sangrando. Este, o flagelado, o sofredor, o servo sofredor da profecia de Isaías, este, o condenado à cruz, este, em seu sofrimento e em sua humilhação, este é o rei. Jesus é o rei que sofre, sofre por amor. E João vai enfatizar o que eu acho ninguém enfatizaria. Jesus vai dizer, Jesus Nazareno. Nazareno, diga comigo, Nazareno. João, evangelista, vai dizer, Jesus Nazareno, o rei dos judeus. O rei dos judeus vem da desprezada Nazaré. Ele é aquele que foi considerado como sendo de Nazaré, ainda que nós saibamos que Jesus era de Belém, ele apenas conviveu parte da sua vida em Nazaré. Mas, de fato, Nazaré foi confundida na história de Israel como local de nascimento de Jesus. Alguns achavam que ele era nascido em Nazaré. Norman Geisler vai dizer que Nazaré era um lugar fora dos bons costumes. Quem tinha boas relações evitava ir a Nazaré. Era um lugar desprezível. Natanael deixa isso claro em João capítulo 1, 45, quando Filipe encontra Natanael, ele diz, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Aí o verso 46 de João 1, é a pergunta célebre de Natanael, Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Que depreciação, né? E aí Filipe responde para Natanael, venha e veja. Tem coisa muito boa saindo da desprezível Nazaré. Jesus é aquele que se nós unirmos as 4 citações dos 4 evangelhos sobre o dizer no alto da cruz, amando de Pilatos, Jesus e é isso que nós precisamos afirmar agora no início da mensagem. Vamos falar juntos? Jesus é o nobre, Rei e Salvador, que viveu no meio de gente desprezada e foi condenado à cruz. Ele é Jesus de Nazaré, o Rei dos judeus. Há outras narrativas da Escritura cujo ensino só pode ser captado se nós novamente atentarmos para as diversas vezes em que o fato é contado para nós. Por exemplo, quando Jesus come a Páscoa judaica, a última vez em que ele come com os seus apóstolos, e lhes serve pão e vinho. Eu quero ler para vocês. Curiosamente, João não vai relatar os detalhes da última ceia. João, evangelista, vai relatar apenas os ensinos e orações de Jesus na última ceia. Quem conta como foi a última ceia foram Mateus, Marcos, Lucas e depois o apóstolo Paulo, e nós vamos ver o quarto texto de Paulo. Mas dos 4 evangelhos, apenas 3 deles falam em detalhes sobre como foi a cena da última ceia. Eu quero ir para esses 3 evangelhos juntamente com vocês. Mas antes de irmos a esses 3 evangelhos, a minha pergunta é: quem nessa noite quer comer do pão e beber do cálice, que é Cristo? Ouça, Mateus 26, e quando comiam, Jesus tomou o pão e abençoando-o partiu, e o deu aos discípulos e disse,
tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, e daqui surgiu a expressão Eucaristia para se referir à ceia do Senhor. O verbo que aparece aqui é Eucaristo, que deu Eucaristia, dar graças, ou ação de graças. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue. O sangue no Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba novo convosco no reino de meu Pai. Marcos capítulo 14 vai contar a mesma história. Preste atenção. E comendo eles, estavam comendo, tomou Jesus pão e abençoando-o partiu e deu-lhe e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe e todos beberam dele. E disse-lhes, isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia em que o beber novo no reino de Deus. Lucas 22 vai contar para nós a mesma história. E chegada a hora, pôs-se à mesa, literalmente atirou-se, jogou-se para trás, então Jesus estava deitado, essa é a ideia. Era um jantar formal, era deitado. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos, e disse-lhes, desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra. Plerol, até que ela se encha, até que ela atinja a medida máxima, no reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graças, disse, tomai-o, e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo, isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. E Jesus não está falando aqui de um simples lembrar-se, ele está falando de anamnese. Daqui a pouco a gente vai entender esse conceito em Jesus. Semelhantemente, tomou o cálice, depois da ceia, dizendo, este cálice é o Novo Testamento, a diateque, a aliança, no meu sangue, que é derramado por vós. Eu disse a vocês que nós veríamos, inclusive, Paulo falando sobre isso, mas antes de irmos a Paulo, apóstolo, e vermos o texto em que ele fala sobre essa última Páscoa de Jesus com os seus 12 apóstolos, nós precisamos ter muito claro que Mateus, Marcos e Lucas falam sobre gestos, falas de Jesus diretamente ligadas à ceia, e há uma concordância muito íntima da fala de Paulo com a fala de Lucas. Lucas, companheiro de viagem e companheiro na prisão, inclusive, visitando Paulo. Esses três relatos não estão aqui por acaso, eles precisam se intercomplementar, e é o que nós vamos ver agora, para que a gente entenda de fato o que aconteceu naquela noite. Vamos ao último relato, então, de Paulo, muito ligado a Lucas. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse, tomai, comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Lidos os 4 textos, vamos então
a comparação entre eles. Primeiro, Lucas nos conta que Jesus desejava intensamente comer aquela refeição com seus apóstolos antes de ir para a cruz. E Jesus mesmo explica o porquê do seu anseio, no dizer de Lucas. Jesus diz que só voltaria a comer com eles depois que uma nova Páscoa se completasse, se enchesse, se consumasse, atingisse a medida completa no reino de Deus. A pergunta é, de que Páscoa Jesus está falando? Haveria um outro cumprimento pascal. Haveria uma consumação da história. Haveria um final, um outro final sendo aguardado, tanto por Cristo, quanto por nós, igreja, e que em muitos aspectos lembraria a Páscoa judaica. Uma nova medida seria atingida, um novo livramento seria realizado na consumação do reino de Deus. Para a gente entender claramente do que Jesus está falando, a gente tem que voltar, obviamente, para a Páscoa judaica. Êxodo capítulo 12. Esta é a Páscoa do Senhor. Entro no verso 12. Naquela mesma noite, Deus dizendo para Moisés: passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial para vocês, que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Preste atenção, para quem não conhece a história, Deus precisou usar de uma medida absolutamente radical para libertar um povo que já estava no Egito, diz o próprio texto de Êxodo, fazia 430 anos. Não é uma simples história de juízo, é uma história de um juízo que foi, diríamos, tardio. Deus apelou veementemente ao Egito e a Faraó, solicitando que eles deixassem o povo dele sair livre. Essa luta de Deus durou muito tempo, até uma atitude extrema. Deus diz: eu vou ceifar, e Ele é o Senhor da vida e da morte. Eu vou ceifar todos os filhos mais velhos, tanto dos homens quanto dos animais. Vai ser o único meio de eu livrar Israel de 430 anos de Egito. Eu acho que 430 anos de opressão são tempo mais do que suficiente para que um opressor entenda que está fazendo algo errado. Este dia, diz Deus, o dia em que o anjo da morte passaria pelo Egito, este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Durante 7 dias comam pão sem fermento. Então, à meia-noite, saltei para o verso 29, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho do prisioneiro que estava no calabouço, e também todas as primeiras crias do gado. No meio da noite, o faraó, todos os seus conselheiros e todos os egípcios se levantaram, e houve grande pranto no Egito, pois não havia casa que não tivesse um morto. Jesus diz para nós que haverá uma nova Páscoa na consumação dos séculos, e que somente em virtude dessa Páscoa, somente em virtude disso, os salvos se assentarão de novo à mesa para celebrar. À mesa com Cristo, como na noite que antecedeu a sua crucificação, jantavam, ceavam ali seus 12 apóstolos. Depois que uma nova Páscoa acontecer, depois que se consumar algo no reino de Deus, haverá um novo banquete de salvação. Diga comigo, banquete de salvação. Eu quero ler para vocês trechos que falam sobre esse novo passar do anjo de Deus, trazendo juízo, e esse novo sair em liberdade do povo de Deus.
Estamos juntos? Mateus capítulo 13, assim como o joio, é Jesus quem fala, é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mateus capítulo 8 vai falar sobre também juízo, mas dando uma referência ao que Jesus diz. Eu não vou mais comer com vocês o fruto da e beber o fruto da vide, comer desse pão e beber do fruto da vide, até que o coma e beba de novo na consumação dos séculos no reino do meu Pai. Mateus 8, Jesus vai dizer no verso 11, eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa, diga comigo, à mesa, olha o banquete, assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, e os filhos do reino, e aqui Jesus está falando a judeus de nascimento, que não se renderam à verdade do Evangelho. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Esses textos, Mateus 13, Mateus 8, falam para nós propriamente do que seja essa fala do Senhor em Lucas, na última ceia com seus apóstolos. Anjos farão a colheita da terra. Novamente, os salvos se banquetearão, e novamente, aqueles que endurecem o coração, sofrerão o juízo. Então nós entendemos claramente o que diz Lucas. Desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Essa mensagem é para que todos nós, sem exceção, nos alegremos pela salvação que o Senhor já preparou para nós na cruz do Calvário. E alegres por essa tão grande salvação, caminhemos rumo à mesa do banquete eterno. Lucas nos diz mais detalhadamente o que Mateus e Marcos já tinham dito para nós. Jesus e os apóstolos estavam comendo a Páscoa judaica. E de repente Jesus interrompe aquela Páscoa para dar um novo sentido para ela. Há dois detalhes importantíssimos aqui que a gente não pode ignorar, e por isso nós lemos Mateus, Marcos e Lucas falando sobre a última ceia. Primeiro, a Páscoa judaica não é celebrada, eu disse a vocês, apenas como uma lembrança, e Jesus não vai dizer, façam isto em memória de mim, apenas usando a ideia de lembrem-se, não é isso. Existe uma expressão para isso no grego, e não é essa expressão que aparece em nenhum dos evangelhos, nem em Paulo. Jesus não utiliza, e Paulo não utiliza o verbo mneumo. Mneumo, e aqui a gente lembra das técnicas de memorização, que são chamadas de técnicas mnemônicas. Mneumo fala sobre lembrar-se de algo, simplesmente, lembrar-se de algo. Não, Jesus não está falando de nós nos lembrarmos de algo, e um judeu celebrando Páscoa não apenas se lembra da Páscoa, é diferente. Jesus utiliza um verbo que é citado pelos evangelistas, Paulo vai usar esse mesmo verbo, e é essa a ideia que um judeu, celebrando a Páscoa judaica, tem ao celebrá-la. A ideia de anamnese. Anamnese é tornar presente um fato do passado. A coisa para mim é tão real. Eu sinto aquela coisa como estando fresca, agora, ela está acontecendo diante dos meus olhos. Meus irmãos, eu quero pintar com as cores que o grego pinta.
A ceia do Senhor é dada a nós para que a gente sinta a textura de Jesus, para que a gente sinta o sabor de Jesus, para que a gente sinta sangue, para que a gente sinta corpo, para que a gente tenha toda essa realidade palpável a nós. É anamnese. A cada geração, se nós pensarmos na Páscoa judaica, por exemplo, um judeu deve celebrar anualmente a Páscoa como se ele pessoalmente, isso é ordenação judaica, como se ele pessoalmente tivesse saído do Egito. Nenhum judeu diz, celebrando a Páscoa, nossos pais saíram do Egito. Não, a expressão é, nós saímos do Egito. Eu e minha casa saímos do Egito. É a anamnese. Estamos juntos? Quando Jesus olha para os apóstolos e diz, olha, comam e bebam em memória de mim, sintam. Sintam. Êxodo capítulo 13, falando sobre a Páscoa judaica. Comam pão sem fermento durante 7 dias. Não haja nada fermentado entre vocês, nem fermento algum dentro do seu território. Nesse dia, olha só, quando os judeus celebrassem anualmente, séculos afora, nesse dia, cada um dirá a seu filho, assim faz, celebra essa Páscoa, pelo que o Senhor fez por mim, quando saí do Egito. É assim que um judeu celebra. Eu estava lá em meus pais. Eu saí. Quando meus pais saíram, eu neles fui livre. Quando Jesus foi à cruz do Calvário, eu, diz Paulo, morri. Já estou crucificado com Cristo e cada vez que eu celebro a ceia, eu vejo, meu Deus, o dia em que eu morri. Eu me lembro de como eu morri lá com Jesus na cruz do Calvário. É isso que eu lembro. Segundo detalhe, Jesus e os apóstolos jamais celebrariam a Páscoa judaica sem primeiro recitar a bênção, o Kiddush, abençoar os elementos da Páscoa, como todo judeu fazia, dar graças pelo pão, dar graças pelo vinho. Esse era o costume. O texto diz, e eu fiz questão de ler por causa disso, todos os evangelistas dizem, eles estavam comendo, quando então, no meio da celebração da Páscoa judaica, Jesus interrompe para fazer de novo uma coisa. Ele pega o pão e ora. Ele pega o vinho e ora. Na cabeça dos apóstolos deu um pan, ninguém entendeu. Como assim? Hã? Imagina que você está sentado à mesa, e lá em casa, por exemplo, nós temos o hábito, no almoço, no jantar, nas refeições formais, nós sempre que possível, sempre, comemos juntos, oramos e então comemos. Nós oramos, comemos e, claro, vamos até o prato ficar limpo. Mas não é isso que acontece aqui. Jesus agradece pelo pão, Jesus agradece pelo vinho, agradece pelo alimento, eles estão já comendo depois da oração, estão comendo, alguém já está dizendo, nossa, está uma delícia essa ceia. Jesus pega o pão, um pão sem fermento que estava ali, parte, dá graças de novo e diz, tomem, peguem este pão, que agora eu ofereço a vocês, comam, isto é o meu corpo, que é feito em pedaços, e aqui eu estou unindo os evangelistas todos, que é feito em pedaços e dado a vocês. Ele pega um copo, ou um cálice, novamente dá graças e diz, tomem, bebam. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, que é derramado por vocês,
que é derramado por muitos para perdão de pecados. Bebam. A Bíblia de Jerusalém chega a comentar que por causa dessas orações no meio da Páscoa judaica, e por causa da admiração de novamente Jesus pegar cálice e dar graças, textos antigos omitem o verso 20 de Lucas 22. Quando Jesus novamente pega o cálice, dá graças e entrega para eles. Mas Lucas 22, 20 não é uma repetição desnecessária, não. Esse texto está lá porque as novas orações se referem especificamente ao novo sentido do pão e do vinho. Diga comigo, pão. Diga comigo, pão sem fermento. Diga comigo, vinho da Páscoa. Vamos finalizar a mensagem entendendo pães sem fermento no judaísmo, pães na Páscoa de Jesus, entendendo vinho no judaísmo e vinho na Páscoa de Jesus. Um detalhe interessante é que quando o Senhor liberta Israel do Egito, a Bíblia diz em Êxodo capítulo 12, verso 39, que os judeus tiveram que sair às pressas. E por causa disso, preste atenção, e por causa disso não deu tempo das massas que eles fizeram de pão para se alimentarem, evidentemente, não deu tempo dessas massas levedarem. Deus previu isso quando deu o mandamento da instituição da Páscoa. Os pães sem fermento, inicialmente, são comidos sem fermento na Páscoa judaica, porque não haveria tempo para eles levedarem. Não daria tempo para a fermentação, que era lenta, acontecer, e então os pães crescerem e eles comerem. Então, os pães primeiro ficam sem fermento. Isso aparece lá em Êxodo 12, 39. Com a massa que haviam trazido do Egito, fizeram pães sem fermento. A massa não tinha fermentado, pois eles foram expulsos do Egito e não tiveram tempo de preparar comida. Não deu tempo de fermentar. Sai depressa. Então Deus diz, olha, vocês vão assar esses pães sem fermentação e comerem, assim será a Páscoa do Senhor. Estamos juntos? Primeiro detalhe, a salvação foi repentina, foi às pressas. Foi o de repente do Senhor. Segundo detalhe, o pão da Páscoa, mais tarde, será usado no culto do tabernáculo. Um dos elementos do tabernáculo será uma mesa com 12 pães sem fermento, cada um desses pães representando cada uma das 12 tribos de Israel. Deus dizendo, e Paulo mais tarde vai falar sobre o sentido do fermento como coisa impura, Deus dizendo que o seu povo seria um povo santo. Durante 7 dias, a duração da festa dos pães asmos, durante 7 dias Israel deveria comer pão sem fermento. 7 dias é um tempo completo, pois uma semana dura 7 dias. Em 7 dias foram criados céus, terra e tudo que neles há, e Deus ao 7º dia descansou. 7 dias, um tempo completo. Em 7 dias, ou durante 7 dias, Israel comeria povo sem fermento. O que é o sentido disso? Aquele povo seria um povo santo, sem contaminação, sem impureza, sem podridão alguma, por todo o tempo. Pães sem fermento. Tá, mas e no cristianismo? O que isso significa? Há um texto lá em Zacarias capítulo 3, que vai falar sobre a salvação vindo a nós repentinamente. Faço uma pergunta: quantos aqui neste auditório creem que no exato momento em que olharam para a cruz de Cristo, confessando os seus pecados, ali mesmo, quebrantados, foram perdoados e resgatados? Não precisaram se flagelar, não precisaram ficar dias e dias e dias repetindo as mesmas falas. Foi num momento aos pés da cruz. Repentino
Essa a ideia de Zacarias capítulo 3. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros, que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que eu farei vir o meu servo, digo, o renovo. Diga comigo, o renovo. E a gente vai ver a importância do renovo daqui a pouquinho. E o verso 9 de Zacarias 3, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única estão 7 olhos, eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Operarei uma salvação tal, diz Deus, que em um dia, todo homem, toda mulher, que olhar para este acontecimento, nesse único dia, encontrará salvação. Não existe nenhum outro dia da história humana que seja dia de salvação. Dia de salvação é o dia da cruz. E a cruz, por causa disso mesmo, está fora do tempo. Várias vezes eu tenho dito isso aqui. É um dia fora do tempo, é um dia antes da história. O cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. É um dia fora da história, é um dia que corre lateralmente, junto com a história humana. É o dia no qual todo homem, toda mulher encontra finalmente a sua salvação. Eu disse a vocês que veríamos a importância de renovo. Deus diz, tirarei a iniquidade desta terra num só dia, farei vir o meu servo, o renovo. Nós vimos que Jesus foi confundido como tendo nascido em Nazaré. Ele é chamado até hoje de Jesus de Nazaré, ainda que ele tenha, ou tivesse que ser literalmente chamado de Jesus de Belém. O detalhe é que a palavra Nazaré vem de Netzer, e Netzer é renovo. O meu servo, o renovo, o Nazareno virá. E por meio do Nazareno, a iniquidade da terra num dia é vencida. O dia da cruz é o dia da derrota de todos os pecados da história humana. Em segundo lugar, pães sem fermento. Além de falar para nós, na Páscoa de Jesus, que a salvação é tão repentina agora, ou seja, em um dia, como foi com Israel, um dia bastou para que eles saíssem de 430 anos de Egito. Também é verdade que os pães sem fermento representam uma comunidade santa. Se lá para Israel pães sem fermento representam um povo separado, um povo sem imundícia, um povo sem contaminação, para nós também significam que o corpo de Cristo, a igreja, não aceita em si mesma tudo que Deus vê como imundo. Ela rejeita a imundícia. Aqui eu quero ler algumas verdades. Algumas verdades que não podem ser jamais esquecidas. O cristianismo não é de jeito nenhum um ajuntamento, a fé cristã não é de jeito nenhum um ajuntamento social, em que cada um vai vivendo como se não houvesse um dia final. Não. Vamos vivendo na presença de Deus, rejeitando o mal. 1 Coríntios capítulo 5. Olha o que Paulo vai dizer. Não é bom que se gabem da vossa espiritualidade. Eu vou pedir para os instrumentos pararem um pouquinho. O tema é seríssimo. Eu gostaria que você ouvisse com toda atenção. Não é bom que se gabem da vossa espiritualidade, e que uma tal situação, e Paulo vai dizer que era um homem que estava se relacionando com a sua madrasta, no texto. Não se dão conta, então Paulo diz, não é bom que uma tal situação se mantenha.
A partir desse acontecimento terrível, o homem que está tendo relações com a sua própria madrasta, Paulo vai dizer o que vai dizer agora. Não se dão conta de que, se tolerar que uma só pessoa que seja continue a pecar, em breve as outras todas serão afetadas? Tal como é costume dizer, basta um pouco de fermento ou de levedura para fermentar a massa toda. Limpem-se, pois, de toda essa velha levedura, esse velho fermento. Tornem-se uma massa sem fermento, para que todos se mantenham incontaminados. Cristo, o Cordeiro de Deus, foi sacrificado em nosso lugar. Celebremos, pois, essa festa espiritual, deixando para trás o fermento da maldade, a antiga vida podre de tanto vício, de tanto pecado. Olha o que Paulo diz. Que em vez disso participemos nessa festa espiritual com o pão puro da sinceridade e da verdade. Já antes vos tinha escrito que não se misturassem com gente imoral, mas não me estava a referir aos descrentes que vivem na imoralidade sexual. Paulo diz, eu não estou falando do mundo, que são gananciosos, ladrões, que se entregam à idolatria, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas o que eu queria dizer era que não devem associar-se, comungar, ter comunhão, associar-se com alguém que, dizendo-se cristão, continue a viver na imoralidade, na avareza, no roubo, na idolatria, na maledicência, no prazer em falar mal dos outros e em bebedeiras. Nem sequer comam com tais pessoas. Em Colossenses capítulo 3, Paulo prossegue dizendo, portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância, que é a idolatria. É por causa desses pecados que vem a ira de Deus. Vocês costumavam praticá-los quando sua vida ainda fazia parte deste mundo, mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência e da linguagem obscena. Não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram de sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a Ele. E aí Jesus, olha o que Jesus vai dizer. Em Mateus capítulo 15, então não compreendem? Perguntou-lhe Jesus. Não veem que tudo o que se come passa pelo estômago e é lançado fora? Mas as palavras más saem de um coração mau e sujam quem as diz. Porque do coração vêm os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, roubos, mentiras e calúnias. Estas coisas é que contaminam, mas a pessoa não fica impura só por comer sem lavar as mãos. Jesus vai falar sobre nos mantermos limpos. Pão, na ceia do Senhor, fala para nós, e é pão sem fermento, que o povo de Deus é um povo que rejeita a imundícia em si mesmo. Olha para o Senhor e diz, Jesus, me ajuda, eu não quero ficar nisso não. Eu não quero. Eu quero ser santo. Diga comigo vinho. Podem voltar, obrigado. Vinho na Páscoa judaica é a celebração de 430 anos de Egito deixados para trás. Não é pouco tempo, hein, gente? E os judeus, interessante que o texto que regulamenta a Páscoa lá em Êxodo não fala sobre bebida. O texto fala sobre comida. Mas era de praxe, e é até hoje, entre os judeus, celebrar com bebida. Cordeiros foram sacrificados. O sangue desses animais foi colocado na parte de cima e nas laterais das portas, ou seja, dos umbrais, na verga e nas ombreiras de cada porta. E nas casas onde havia essa marca, a morte não entrou.
Também, ao beberem o vinho na Páscoa, os judeus se lembravam do sangue dos cordeiros que foi derramado para a libertação. Vinho na Páscoa cristã é muito mais que 430 anos de Egito deixados para trás. Meus irmãos, e aqui eu preciso dizer uma coisa. Quantos, antes de se entregarem a Cristo, podem dizer, pastor, sim, sim, igreja, diriam aqui na frente, sim, eu vivia mesmo sem conseguir sair de jeito nenhum, eu estava preso, amarrado, na prática de diversos pecados, pecados comuns, pecados que a sociedade tolera como não sendo graves, alguns de nós como em pecados graves, mas de um modo ou de outro estávamos acorrentados à prática do pecado. Alguém aqui pode dizer sim? Sim, eu sou o primeiro a dizer sim. Ser liberto da prática do pecado é algo maravilhoso, sim ou não? Ser liberto, por exemplo, de ter o péssimo hábito de ficar falando mal de A, B, C e D. E aí colocar o ego lá em cima, né? Quem tem prazer de falar mal, evidentemente, se sente superior. É uma tentativa de ser mais, é uma tentativa de estar no pódio. Né? E muitas vezes isso apenas esconde, na verdade, são sérios complexos de inferioridade. Mas, de um modo ou de outro, o que temos é maravilhoso ser liberto do pecado. Seja ele maledicência, seja ele adultério, seja ele o pecado da mentira, do roubo, do furto, o que quer que seja. É maravilhoso. Entretanto, o vinho da ceia é para que nós celebremos a libertação dos pecados e declaremos que há uma eternidade sem nem cheiro de pecado nos aguardando. Nem o aroma, nem o cheirinho, nem o mau cheirinho do pecado, nadinha. Sabe quando uma roupa fica guardada há muito tempo e dá cheiro de mofo? Nem isso. Limpos. É alegria pela vida eterna, pela qual o Cordeiro foi sacrificado. Seu sangue trazendo perdão e alegria eterna. Último texto, Apocalipse 1, de 4 a 6. Eu vou pedir para você ficar de pé. Eu quero ler o início, mas do meio para o fim nós vamos declarar juntos essa verdade poderosa. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, agora diga comigo, a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, o príncipe dos reis da terra, àquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todo sempre. Amém. Em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Nem a morte para o salvo causa dano. O Cristo que apagou os pecados promete estar conosco, seus fiéis seguidores, para sempre. Hoje nós comemos do pão e bebemos do vinho, declarando que em Jesus somos purificados. E que em Jesus desfrutamos eterna alegria. Eterna alegria. Vamos exaltar ao Senhor.